Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso telespectador, aqui na emissora, a TV aberta do futuro, a GTV. Hoje, na nossa programação do nosso Jornal AG News, teremos no nosso primeiro bloco o convidado especial, Luciano Soares, que é o idealizador e essa grande novidade do podcast Papo de Obra, que estreou na programação da GTV. Vamos conhecer tudo sobre esse programa que é um sucesso há mais de 3 anos. É comemoração, é festa, porque quando existe um bom trabalho, ele perdura. Nós também vamos trazer um pouquinho para o nosso telespectador da novidade da oficina de cinema que vai acontecer em Caxias do Sul, projeto da Conceito Filmes, onde a GTV é a apoiadora. Teremos também, após os comerciais, no segundo bloco, os comentários de esportes com Fausto Grezana e encerrando no nosso jornal o Clima Tempo para o nosso telespectador se programar com o clima. Bom, nós sabemos que a comunicação ela vem sendo um produto de muita confusão. Existem muitas redes sociais e todos os nossos telespectadores acompanham a nossa programação e também acompanham o nosso conteúdo de informação nas redes sociais. As redes sociais são fruto para orientação para você acessar a programação da GTV. O nosso conteúdo ele nunca está por inteiro nas redes sociais, pois entendemos que a rede social ele é o produto para informação, para conexão com o nosso telespectador, mas não o produto que realmente valoriza um conteúdo feito para dentro de uma programação televisiva. E tudo isso nós vamos conversar também com Luciano Soares, pois ele nasce e é um trabalho realmente diferenciado dentro da plataforma do YouTube. Também já esteve em algumas outras emissoras, mas agora a bandeira e a grande parceira na programação desse grande trabalho é a GTV e nós estamos muito orgulhosos. E vamos receber aqui junto conosco no Jornal AG News, Luciano Soares, idealizador do podcast Papo de Obra. Seja bem-vindo, Luciano. Tudo bom, Andréia? Prazer falar contigo, é uma honra, é um orgulho para nós, esse projeto que tu comentasses, né, já há 3 anos, extremamente consolidado, com autoridade no setor da construção civil e do mercado imobiliário, né? E agora a gente poder comemorar essa vitória, estar dentro de uma TV também bastante consolidada, que é a GTV, é um salto, né, que a gente está dando dentro do podcast, trazendo tantos conteúdos, informações para o mercado tão importante que movimenta a maior economia do Brasil, que é a construção civil, né? Então, para mim, é uma honra e mais uma vez eu agradeço a você, toda a tua equipe, por estar colocando na tua programação, né? Agora nossa, né? Mas, continuando, o que eu quero trazer antes para a gente dar continuidade, Lu, para que não tenha risco de sair fora, para a gente poder trazer o conteúdo para o telespectador, conta um pouquinho como tudo começou, esse grande trabalho de sucesso de 3 anos de história do podcast Papo de Obra. Andréia, eu hoje, como vocês conhecem, muitos conhecem, o nosso litoral norte gaúcho está em franca expansão, né? Hoje o nosso litoral ele é considerado hoje a região de maior construções de alto padrão do Brasil hoje, né? Somos inclusive referência em construções de condomínios de alto padrão aqui no litoral norte. Eu vi uma necessidade muito grande por termos grandes profissionais da área da arquitetura, da engenharia, das construtoras, design de interiores. Eu via que não tinha uma lacuna na região, que era trazer conteúdos relevantes e mostrar esses cases de sucesso. Se nós tínhamos aqui grandes referências e temos no Brasil, por que não colocar numa bancada e debater assuntos relevantes do meio, onde a população, no modo geral, não somente os profissionais do setor, mas nós como um todo, vivemos construção civil, ou vamos reformar, ou já vamos fazer uma casa, ou uma reforma no apartamento, enfim, somos todos
de certa maneira, consumidores do produto construção civil, né? Então, é um produto de extrema importância, vital para nós. Então, vendo essa necessidade, eu vi esse potencial mercado de montar um podcast, então, onde a gente conectasse o mercado da construção civil às informações relevantes. E nasceu, então, há 3 anos atrás, esse projeto de enorme sucesso. O mercado entendeu e se consolidou, né, em conteúdos relevantes. Hoje eu trago diversos assuntos dentro da construção, seja ela, por exemplo, de uma simples, por exemplo, vai fazer uma reforma, uma pintura, até uma impermeabilização da casa, ou uma construção nova, ou uma esquadria, ou que existe hoje mais moderno em móveis, em decorações. Então a gente trouxe esse produto construção civil para o Papo de Obra. Então, a cada terça-feira, onde é feito o programa ao vivo, a gente tem esse debate muito produtivo, né, com os profissionais da obra, com os arquitetos, com os engenheiros, com os construtores. A gente trouxe também as indústrias do setor, tão importantes, né? Existem tantas novas tecnologias e métodos construtivos na construção civil que não eram debatidos numa mesa. Então, a gente trouxe esse produto na mesa do debate, né, André? E é também o ecossistema do mercado imobiliário, que aqui é muito forte na nossa região e em todo o Brasil, né? Hoje não se desassocia hoje a construção com o mercado imobiliário, né? Ele caminha junto. Então, André, acho que essa foi a fórmula do sucesso do Papo de Obra, fazer com profissionalismo, fazer com dedicação, como a gente se dedica a fazer o Papo de Obra, toda terça-feira, novos conteúdos, novos convidados especiais, né? E a gente cresceu muito. E como tu falasse no início da conversa, a gente nasceu no YouTube, né? Mas, como tudo na nossa vida profissional, nós queremos dar um upgrade na carreira, né? E agora chega na nossa projeto a GTV, que veio para dar esse grande up na carreira do Papo de Obra. Estar dentro de uma programação de uma TV é realmente subir uma prateleira muito alta, né? A gente já, em poucos dias, André, já vou te dar alguns feedbacks, tá? Procura, inclusive, de novos patrocinadores, vendo essa visibilidade do projeto Papo de Obra. Para o patrocinador ficou muito mais visível, para os profissionais da obra, né? Como eu citei anteriormente. Então, Andréia, é um momento que a gente está vivendo de muita expansão dentro do Papo de Obra. Inclusive, também, não sei se eu já posso falar, o Papo de Obra Entrevista, né? Que é um novo produto que em breve vai ser lançado aí pela GTV, né? Exatamente. Então, a gente está trazendo um pouquinho para o telespectador que não conhecia hoje aqui no jornal, podendo ter esse contato direto, porque uma coisa é assistir o Papo de Obra lá onde existe a entrevista, onde tu está concentrado a conversar com os convidados e também trazer para o público. Outra coisa é tu estar aqui no jornal conversando diretamente com o público e falando do sentido, todo o projeto do Papo de Obra. E a GTV aqui está muito feliz, né, em receber esse trabalho conciso, sério, organizado, que você vem realizando já há mais de 3 anos, né, comemorando 3 anos de história. E a GTV preza exatamente isso, por pessoas que constroem história. Eu acredito que a GTV é exatamente esse upgrade, porque a força de uma programação televisiva é realmente dar o norte, dar o valor de um trabalho sólido como você vem executando. Eu acho que, como você disse, é subir na prateleira, porque uma televisão ela tem toda uma estrutura organizacional para que você tenha essa relevância, essa visibilidade com valor agregado, que não é desvalorizando o YouTube, porque muitos grandes trabalhos nasceram, inclusive nós nascemos no YouTube, né? O trabalho do meu programa, vários outros programas, então faz parte, ele foi uma porta de inspiração, e a gente sabe que tudo isso tem um caminho e uma projeção de evolução. E a gente está muito feliz, porque eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aqui na programação da GTV. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, nós temos encontro marcado com o Papo de Obra, com o podcast Papo de Obra com Luciano Soares.
Mas, Lu, antes de a gente dar seguimento aqui, a gente queria saber, e tu já eras do meio da construção civil, a tua atividade, a tua área era dessa área, ou realmente foi uma identidade da tua habilidade que tu foi se descobrindo como na comunicação como apresentador, como comunicador dentro dessa área da construção civil? André, eu tenho uma história profissional, né? São 33 anos, né? Eu sou representante comercial, eu me dediquei, a minha história foram 30 anos no setor automotivo. Eu migrei há 3 anos atrás, coincidentemente com o projeto Papo de Obra, para o setor da construção civil. Como eu digo sempre nas conversas de bastidores, onde eu estou, eu sempre digo, né? Todos nós temos uma história profissional, carregamos histórias, experiências, né? Expertises, ensinamentos da nossa profissão. Então eu migrei, eu tive toda essa experiência no ramo, né? Viajando o estado do Rio Grande do Sul, formando equipes, montando de rede de distribuição, né? Tendo contatos com vários estados do Brasil, em feiras e grandes eventos. A gente trouxe essa bagagem para o setor da construção e migrou há 3 anos atrás, vim para o setor, sou um representante do setor hoje, da construção civil, né? Sou dedicado ao setor. Hoje eu visito as construtoras, visito os escritórios de arquitetura, visito obras, literalmente, né? Estou ligado diretamente ao setor. E toda a nossa experiência que a gente adquiriu nesses 30 anos anteriores, né? E eu acho que hoje todo vendedor, o vendedor que se preza ser um profissional diferenciado, ele tem que buscar sempre inovações, né? Então, dentro da minha carreira, eu sempre busquei inovar. Acho que isso foi sempre ter um planejamento estratégico em tudo que eu fiz, né? E essa expertise eu trouxe para dentro do Papo de Obra, né? De relacionamentos, de network, de ter essa rede de contatos e conversar com as pessoas justamente aquilo que elas precisam ouvir, que são informações técnicas, relevantes, mas de uma forma leve, de uma forma mais descontraída, de uma forma que o público em geral possa entender o mercado da construção civil, que é tão importante para nós, no nosso dia a dia, né? Quem nunca teve um problema aí na sua casa, que tem que fazer uma reforminha, né? Ou fazer o seu sonho, na verdade, como eu digo lá no Papo de Obra, né? A gente movimenta o sonho Com de uma casa certeza. própria, muitas vezes a sua primeira residência, né? Tu depois de anos da tua vida trabalhando, né? É Recursos financeiros. verdade. Então a gente trata isso com muita seriedade lá no Papo de Obra. Então, voltando à tua pergunta inicial, a gente trouxe essa expertise de um profissional de vendas, e tu vem também, né, André, da história, né, do comercial, e o dom que Deus me deu, acho que, né, graças a Deus, aí da comunicação, foi natural, né? Com Fazendo certeza. palestras, eventos que eu realizei pelo estado afora, aí, até um número interessante para o público, foram mais de 420 treinamentos que eu realizei no Rio Grande do Sul. Isso eu cataloguei na época, né, que eu trabalhei como representante. Foram 420 palestras e treinamentos que a gente realizou no estado do Rio Grande do Sul nesses 30 anos. Então, é um número interessante, né? Eu acho que foi válido. Muito, A gente trouxe muito. para o Papo de Obra e agora estamos com esses novos projetos, até eu vou me explanar um pouquinho, que além do Papo de Obra, a gente saiu do estúdio e criou um outro projeto, que é o Papo de Negócios e Network, onde eu saio da bancada do Papo de Obra e levo os profissionais, os arquitetos, os engenheiros, os designers, para as construtoras, fazer um network, fazer esse relacionamento, essa integração, né, entre os profissionais dentro das construtoras, e também está um sucesso esse projeto. A gente está na 7ª edição agora, e realmente é onde a gente consegue fazer esse network olho no olho, né, como a gente diz, de vendas, né. E agora o terceiro produto vindo aí, né. Aí Exatamente. a casa nova, né, que é o lançamento aí. Estamos nos preparando, inclusive posso falar um pouquinho, não? Dar um spoiler aí? Não? Pode, pode. É contigo. A gente está criando um projeto novo dentro da GTV, né, que vai ser o Papo de Obra Entrevista, um produto novo agora, que vai ser criado um novo estúdio aqui na nossa cidade vizinha,
para vocês sabem que o campo de obra ele nasceu em Capão da Canoa, né, que é uma das principais cidades do litoral norte, de grande potencial, né, construtivo e econômico. E agora vamos para a nossa cidade vizinha aqui de Torres, né, que é a mais bela praia gaúcha, né, uma bela cidade maravilhosa também, que compõe aqui o nosso litoral norte gaúcho. E estamos abrindo um estúdio, né, num projeto totalmente inovador lá também, como sempre, né, André, na minha Exato. canal, sempre inovando, né? A gente vai levar então a GTV para lá, vamos colocar a bandeira da GTV em Torres e vamos lá então integrar lá todo o mercado da construção civil, mercado imobiliário também, num projeto novo, né, num formato diferente, né, André? Uhum. Sofá, batendo aquele papo gostoso, Exato. traído, né? E Uhum. fazendo toda essa integração aí, esse network, que hoje é a palavra mágica dos grandes mentores de vendas, né? Mas eu Exato. sempre digo, né, o network ele só tem êxito quando tu tem dentro de si, né, a tua Uhum. essência, a essência como vendedor, como profissional, né, como ética, enfim, todos aqueles princípios, né, que a gente carrega na nossa essência, né. Então, vai Tu ser um prazer. sabe, tu sabe, Luciano, que é muito gostoso de te escutar, trazer, né, essa tua experiência para o telespectador, porque eu já a conhecia, já estou acompanhando aqui, nós estamos nos bastidores trabalhando para realmente construir cada vez mais algo de qualidade para quem vai estar assistindo. Então, é muito importante essa tua explanação, trazendo um pouquinho da tua carreira, porque eu já identifico aqui nessa nossa troca o quanto nós, que viemos de uma área forte comercial, temos essa habilidade de conexões. Então, a comunicação, ela é uma veia muito natural da nossa rotina. E hoje os meios de comunicação, essa tecnologia, ela veio para nos propiciar a utilizar desses meios para realmente trazer mais qualidade nessa comunicação. Porque um profissional que nasce dentro de uma formação comercial forte, de grandes empresas, de projeções, ele já vem com preparo. A gente escuta com essa tua carreira de 30 anos dentro de setor da área de automóveis, dentro do setor de gestão de pessoas, dentro do Estado, demonstra a tua capacitação dentro de toda a tua caminhada, do teu networking que tu foi agregando, e que hoje tu está materializando esse para quem está assistindo. Então, tu está trazendo toda a tua bagagem para quem está assistindo. Nós estamos facilitando as pessoas que estão assistindo a se conectarem com mais facilidade, a errarem menos, a encontrarem profissionais que, consequentemente, passaram pelo teu crivo, marcas, né? Profissionais que sentam ali no podcast, que também são profissionais que tu já teve algum contato e que propriamente são marcas que também têm uma filosofia adequada também à tua, né? Então, eu acho que tudo é a gente se tornar dentro de um mercado um filtro. É aquela coisa, a GTV ela tem exatamente esse propósito, é ser um filtro no mercado do que tem de bom de conteúdo para ajudar o telespectador a se conectar com uma energia produtiva. A gente sabe que os meios hoje entregam muita violência, ansiedade. Então, a gente está entregando algo que desperta. E a construção civil, entra a decoração, entra os materiais, entra a tecnologia, a inovação. E tudo isso a gente está assistindo no podcast Papo de Obra. Legal. E a gente tem que ser muito assertivo, não é? Que existe, como tu falasses ali, existe muitas opções hoje no meio digital, né? O cardápio está muito variado, né? Só que hoje as pessoas, como está tudo muito rápido e muito intenso, as pessoas pararem para ouvir um conteúdo bom, tem que ter um conteúdo realmente relevante, uma informação de qualidade. Senão hoje ninguém para nas redes sociais, ninguém para hoje para ver um vídeo, né? E isso foi uma coisa que eu sempre pensei muito, né? Eu como consumidor do meu produto, né? Eu me enxergando nele. Então, quando eu faço toda semana esse episódio, e ele toda semana é um episódio novo, eu procuro sempre
me superar, porque eu sei que o anterior, ele terminou, a gente gravou ele, e ele não volta mais, ele está gravado lá para quem quiser assistir, né? Então, a cada semana, André, é um desafio novo, isso é muito legal, porque isso te motiva a tu estar sempre atualizado dentro do setor, né, que é tão importante. E tem tantas novidades hoje no nosso meio, né? Falando do nosso nicho, que é construção civil, que é infinito, né? Falar em obra hoje, falar em materiais, em profissionais, novas tecnologias, a cada dia aparece um método novo, né? E então a gente busca toda semana trazer esse conteúdo relevante para que o nosso público, né, esteja sempre atualizado. Essa é a nossa missão do Papo de Obra. E muito feliz novamente em te dizer isso, por estar compartilhando aqui nesse momento contigo, com os teus ouvintes, telespectadores, e dizer para todos vocês que tudo é feito lá com muito carinho, com muita dedicação, e é por isso que eu acho que a gente sintonizou, né, André? Assim como tu faz aí o teu projeto da AG, os propósitos se unem, né? E foi muito legal essa parceria aí de sucesso, que já está sendo, né? Já tenho recebido feedbacks aqui do Papo de Obra, como eu falei anteriormente, subindo essa prateleira agora, né? E muito feliz, tá? Quero te desejar aí também sucesso na tua programação. E a gente faz parte dessa família agora, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Luciano, agora você faz parte dessa grande família, porque é esse o sentido dentro de uma emissora, é ser realmente algo diferenciado, fazer com que todos se sintam exatamente parte, porque a GTV, ela foi construída para fazer com que aqueles que estão dentro dela brilhem. Bom, em virtude da situação de instabilidade da internet, das conexões, nós agradecemos aqui, como o nosso convidado teve a queda, né, do sinal lá na sua região, nós agradecemos a participação, importante que nós conseguimos trazer, né, ele conseguiu trazer e falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre essa novidade do Papo de Obra aqui na programação. Tem novidade vindo por aí, junto com o Luciano Soares, com o Papo de Obra Entrevista, essa grande novidade que nós estamos ampliando. E vão vir muitas outras, porque Luciano Soares é esse profissional que casa muito com o nosso perfil empreendedor. Então, é muito natural que muitos projetos novos venham surgir e você vai ficar aqui ligadinho e informado na nossa programação. Então, acompanhe sempre o nosso jornal que você fica antenado de tudo que está acontecendo. Bom, nós vamos para um breve comercial e nós já voltamos com o nosso comentarista de esportes, Fausto Verezana. Não saia da telinha. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99-282-7349. Doutora Roberta Capper,
especialista em ortodontia, uma especialista top doctor Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais e chegou o momento tão esperado também, que é a área dos esportes, com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, boa tarde, bom dia para quem conseguiu já almoçar. Bora falar sobre esse final de semana meio polêmico no Campeonato Brasileiro e, obviamente, nunca e jamais esquecendo do que mais importa, que é a dupla Grenal. Nós já vamos começar com a dupla que venceu, né? Que devem estar aqui comemorando, que é o Grêmio venceu o Santos. Era esperado isso ou foi realmente uma superação do nosso Grêmio? Não, acho que sim, era esperado, né? O Santos estava num momento até pior que o Grêmio, né? O Santos está uma posição abaixo do Grêmio, então se tinha um jogo que o Grêmio tinha que vencer, era esse do Santos. Apesar de estar num momento muito ruim, e o placar até não reflete o que foi o jogo. Os gremistas podem ficar bravos comigo, mas o Grêmio jogou muito menos do que o Santos, né? O Grêmio encontrou o gol ali com o Christian Oliveira, e aí é muito a qualidade de seu principal jogador, que é o Kiki Oliveira, mas o Grêmio não merecia a vitória. O Grêmio passou longe de merecer a vitória. O Grêmio jogou muito mal a partida. Dos 90 minutos, pelo menos 70 foi de domínio amplo do Santos, que empilhou algumas chances de gol, que por falha no acabamento não se transformaram em gol, né? Eu lembro de pelo menos 2 chances claríssimas com o Soteldo. Mas assim, o momento do Grêmio era esse, era vencer a qualquer custo, independentemente de jogar bem ou jogar mal. O mais importante era sair com os 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. Claro que é muito cedo no campeonato e tudo mais, mas o Grêmio passa por esse fantasma do rebaixamento nos últimos anos, porque são anos muito difíceis para os gremistas. Então é melhor já aliviar esse problema logo no início. Mas quanto à atuação, foi muito ruim. O Grêmio jogou menos do que está acostumado a jogar, e isso não é nada bom. Quanto ao resultado, muito bom. Vitória e os 3 pontos dão uma certa tranquilidade, mas o desempenho, para mim, foi péssimo por parte dos gremistas. O Santos dominou o Grêmio na arena, e eu não consigo, se fosse gremista, sair minimamente empolgado depois da atuação que eu vi. Foi realmente muito ruim. E o Grêmio enfrentou um time que também passa por muitos problemas. O Santos, inclusive, era 19º na tabela, né? Então o time só está acima do último colocado. E mesmo assim veio na arena e parecia que a gente estava vendo um jogo na casa do Santos e não na casa do Grêmio. Assustador ver o Grêmio jogar. Bom, então a gente não tem como comemorar tanto e agora vai ficar um pouquinho triste, porque nós vamos ter que falar da nossa outra dupla, nosso Internacional, que perdeu para o Corinthians. Já era esperado, o Inter está agora nos surpreendendo negativamente, porque nós estávamos numa ascensão, uma ascendência, e agora está numa queda, parece jogos, né, que não estão fluindo normalmente, Fausto. O que parece estranho é que, apesar da derrota, eu vou elogiar o Internacional, né? Porque realmente o resultado é uma coisa que às vezes não condiz o que é a partida. Seria difícil passar esse jogo sem citar a arbitragem, né? O árbitro foi muito mal na partida. 2 gols que iam ser do Corinthians foram anulados de maneira correta pelo VAR, mas lances claríssimos na frente do árbitro, ele não conseguiu marcar. O Inter tem um jogador expulso de maneira bizonha, porque o Bruno Henrique nem faz a falta, toma um segundo amarelo, e aí o jogo era né? O Inter e Corinthians, eles empatam por 90 minutos, a gente não pode esquecer isso. O Inter é muito corajoso, muito coeso, muito dominante em grandes momentos da partida, porque jogar no estádio do Corinthians e ser dominante contra o Corinthians não é fácil. O Inter sai perdendo por 1-0, vira o jogo, com um show, com um gol que talvez seja o gol mais bonito do final de semana, que é a troca de passes, e isso é pura criação, puro trabalho. O Inter domina o Corinthians, aí depois, em lances que a gente pode até meio questionar
A arbitragem, Inter toma um empate, aí tem um jogador expulso, e aí isso estraga o jogo, uma expulsão negativa, o Alan Patrick sai para ser poupado para o jogo contra o Atlético Nacional, e aí nos acréscimos o Corinthians encontra um pênalti que é engraçado, porque quando é para o Inter esse mesmo lance, a arbitragem não marca, mas contra o Inter marcou. Fica esse questionamento, aí o quarto gol, ele praticamente é para selar a partida, então 4-2, apesar dos méritos corintianos, não condiz o que foi o jogo. E eu não vou usar essa frase porque os gremistas me entenderiam mal, mas o Inter na derrota por 4-2 jogou muito melhor do que o Grêmio na vitória por 1-0, mas seria meio passional demais, eles acreditariam ser, então eu prefiro dizer que o Inter foi bem apesar da derrota e o Grêmio foi mal apesar da vitória. Traduz mais o que é a realidade. O Inter continua numa ascendência porque é muito difícil enfrentar o Corinthians no estádio do Corinthians e ser dominante contra o Corinthians, e o Inter foi. O Inter não abre mão de jogar e o resultado poderia ser outro e a gente não estaria falando de injustiça nenhuma aqui também. Muito bem, então podemos comemorar. Então não é tanto desespero esse jogo perdido. São duas derrotas que o Inter tem no ano, né? O Inter perde para o Palmeiras, que é um time que vai disputar o título, inclusive é o líder do campeonato. O Inter perde jogando melhor que o Palmeiras no Beira-Rio. Inclusive, o segundo tempo do Inter é um amasso contra o Palmeiras. E perde para o Corinthians num jogo que a gente pode definir que é um pênalti nos acréscimos, definiu a partida. Sim. E uma expulsão. Então, não tem por que ficar magoado, são normais oscilações, são times muito fortes. O Corinthians, apesar de ser um time que joga muito mal, normalmente é um time que tem grandes jogadores. Tem o Yuri Alberto, que é um cara que é cobiçado por clubes europeus, tem o Depay, que ganha quase 4 milhões por mês. Tem muitos jogadores de qualidade, então nada mais normal do que o Corinthians vencer um jogo assim também. E isso não diminui o brilho do Inter, até porque é um dos times que pratica o melhor futebol. Inclusive, na rodada, o Flamengo oscilou, que é o melhor time do Brasil, perdeu para o Cruzeiro, num jogo onde o Cruzeiro foi muito bem, tem bons jogadores também, conseguiu vencer o melhor time do Brasil, que havia metido 4 nesse Corinthians e não tinha ganhado do Inter jogando em casa. Então é um campeonato muito equilibrado e tem tudo para essas oscilações acontecerem. O que a gente tem que se preocupar muito é quando o time não dá resposta. Perfeito. O Inter deu resposta, o Colorado não pode ser cego de não observar isso. E de não reconhecer, né? Fausto, hoje temos Champions League. O que esperar na Champions? Hoje tem Inter de Milão e Barcelona, o jogo em Milão, né? É impossível não falar desse confronto e voltar a falar do Lamine Yamal, que é uma coisa absurda, né? É o grande destaque da partida, é quem provavelmente vai estar atraindo os olhares do mundo inteiro para o jogo, porque não é normal o que faz o Yamal no futebol profissional com só 17 anos de idade, e aí não é nem comparar, mas a gente não vê um jogador assim desde que a gente viu o surgimento do Neymar, acredito eu, para o futebol mundial. Então, poder acompanhar um grande jogo desse, ver o Yamal mais uma vez, ver o Pedri, que para mim é o melhor meio-campo do mundo. O Yamal e o Pedri são jogadores diferentes, né? O Pedri não é esse jogador tão midiático, mas eu acho que no trato com a bola não existe jogador no mundo com mais capacidade que ele. Então, realmente é acompanhar esse Barcelona que é um time que joga e deixa jogar, e a Inter de Milão é um time italiano muito forte no sistema defensivo, e tem tudo para ser um grande jogo. O primeiro jogo foi 3-3 na casa do Barcelona, a casa emprestada, porque o Camp Nou está em reformas, e agora o jogo é no Giuseppe Meazza, né, porque é mando da Inter de Milão, e tem tudo para ser um grande jogo, né? Eu não consigo definir um favorito, acho que o Barça é mais time que a Inter de Milão, mas a Inter de Milão joga em casa e tem tudo para fazer um grande jogo. E amanhã a gente tem Paris Saint-Germain e Arsenal. O Paris, que foi à Inglaterra, venceu por 1-0 de maneira surpreendente para muitos, e não tão surpreendente para outros também, porque realmente é o melhor PSG que a gente vê em muitos anos. Inclusive, eu sempre cito, e é bom relembrar isso, o PSG consegue talvez o maior retorno esportivo não tendo os grandes craques que tinha, que era Messi, Neymar, Mbappé, que eram caras que foram contratados para fazer o PSG chegar nessas finais de Champions League, e eles não conseguiram, ou digamos que o Neymar conseguiu uma vez só. O PSG talvez consiga de maneira mais consistente sem eles, e porque tem um time que é, sim, muito consistente, muito competitivo, e com grandes valores e muito mérito do trabalho do Luiz Henrique, que é um grande treinador espanhol, inclusive treinador de seleção espanhola, e também treinador daquele trio MSN, Messi, Neymar e Suárez, que apaixonou o mundo e é considerado o maior trio da história do futebol.
era treinado pelo Luiz Henrique, que vem fazendo um PSG encantador no futebol europeu. Muito Então, bem. nesse confronto, eu acho que sim, o Paris Saint-Germain desponta como favorito, muito porque venceu na Inglaterra por 1-0 e agora decide na França. Tem tudo para confirmar a sua ida à final da Champions League e ver se vai enfrentar o Barcelona ou a Inter de Milão. Perfeito. Bom, e seguindo, Fausto, temos Grêmio, que enfrenta o Grau pela Sul-Americana, e Inter, que enfrenta o Atlético Nacional na Libertadores. O que esperar desses jogos? Bom, o Grêmio provavelmente vai vencer o Grau, né? O Grau é um time muito pequeno no Peru, muito fraco, muito ruim. O Grêmio tem tudo para ir lá no Peru e trazer o resultado positivo e encaminhar a sua classificação na Sul-Americana. Já o Inter pega uma pedreira gigantesca, que é o Atlético Nacional, lá no Anastácio Girardot, né? Que é um estádio com altitude, onde o Atlético Nacional é muito forte, inclusive venceu o Nacional por 3-0. É um time que quase traz um resultado positivo do Bahia no Nordeste. Tá certo, tomou 3-0 do Internacional, mas fez um jogo duro também. Então o Inter tem uma pedreira gigantesca e se o Inter não trouxer pelo menos um empate da bagagem, a situação do Inter já começa a ficar meio tensa, porque vai ter que conquistar pontos no Uruguai e vencer o Bahia na última rodada. Então o Inter tem uma pedreira e, se Deus quiser, vai trazer um resultado que não seja a derrota, porque isso tranquiliza o Inter na classificatória para a próxima fase da Libertadores, que é o grande objetivo do Internacional. Sabendo como é o Campeonato Brasileiro, sabendo como funciona o Campeonato Brasileiro, o Inter jamais vai poder abrir mão do que realmente importa para o Inter, que é a Libertadores e a Copa do Brasil nesse ano. Bom, então nós vamos ter conteúdo para... Vai ter algum jogo que vai acontecer até quinta-feira para a gente poder trazer essa análise? Deixa eu só lembrar se Inter e Grêmio são... Eu acho que o Inter é na quinta-feira, a gente não vai ter falado ainda, né? Deixa eu só botar aqui. O Inter joga quinta às 9h30 e o Grêmio sim, a gente vai poder comentar, porque o Grêmio joga na quarta-feira às 9h30 também. Então, do Grêmio certamente vamos estar conversando e também teremos as definições da Champions League, né? Hoje o Barcelona contra a Inter de Milão e amanhã o Paris Saint-Germain contra o Arsenal, para a gente definir quem é que vai para essa final de Champions League. Muito bem, então a gente já sabe que quinta-feira nós teremos aqui muitos comentários do nosso comentarista Fausto Grezano, enriquecendo a nossa programação do Jornal AG News, conectando o esporte do nosso telespectador e tudo que está acontecendo, né, no esporte. Fausto, então deixa aqui uma mensagem para o nosso telespectador até quinta-feira, nos aguardando com mais análises da área do esporte. Bom, desejo uma grande semana a todos, né? Que colorados tenham uma grande semana aí para um jogo preparativo que é talvez o jogo mais importante do ano, por tudo que representa o grupo, né? O Inter tem 5 pontos, o Atlético Nacional 3 pontos. Uma derrota colocaria o Inter na terceira posição e aí com uma pressão, porque o Bahia pega o Nacional em Salvador e se o Bahia vencer vai a 10 pontos, então isso sim colocaria o Inter numa situação meio delicada no campeonato. E também aos gremistas, boa sorte em caminho de classificação. E nos vemos na quinta aí para falar sobre esse gigante jogador de 17 anos que é o Lamine Yamal e a possível classificação do Barcelona que eu tanto gosto. Muito bem. Uma grande meio de semana e nos vemos na quinta-feira para comentar sobre isso. É isso aí. Bom, antes de a gente ir para um breve comercial, Fausto, nosso comentarista, ele está fisicamente na cidade de Jaguaruna, em Santa Catarina. E a pergunta é, já foi conhecer o shopping, o Dunas Shopping? Incrivelmente, eu ainda não consegui ir no shopping, né? Eu tive um casamento sábado, na qual eu era padrinho, da Maria Paula do João, foi fantástico ali. Domingo a gente fica meio ressaqueado do casamento, né? Então aproveitou para descansar. Ontem foi um dia muito corrido, também não consegui, mas eu pretendo hoje dar um pulo no shopping ali, conhecer. Mas a galera toda tem comentado realmente que está muito legal e que é um acontecimento para a cidade. Então eu espero conseguir ir hoje ali, conhecer e ver como é que ficou esse grande empreendimento aí em Jaguaruna, aqui em Jaguaruna. Então, já vamos deixar um tema de casa para o nosso comentarista, coletar algumas imagens, fazer algum conteúdo lá dentro do shopping para trazer para o nosso telespectador na quinta. Podemos contar contigo, Fausto? Podem contar comigo. Até quinta tem mais um dia ainda, né? Então provavelmente conseguirei atender esse tema de casa.
Isso, vamos trazer um pouquinho de algumas imagens, algum comentário do nosso comentarista lá de dentro do Dunas Shopping, trazendo essa conexão aqui também do esporte com essa área de lazer que é tão importante também, né, Fausto? Sempre, sempre, com certeza. O importante é ter lazer nessa vida, né? Isso mesmo. Bom, nosso comentarista, um beijo grande. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos com o Clima Tempo e também com a novidade antes do clima sobre a oficina de cinema que vai acontecer em Caxias do Sul. Nós já voltamos e falamos um pouquinho mais. Um beijo grande, Fausto. Tchau, tchau. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Bem que podia ter uma piscina na casa nova, né? Tem algo muito melhor, um lago com patos e olha, tem um quintal com um parquinho e outra coisa, a casa é enorme, vocês vão poder se divertir à vontade. Viu, Thalita? Viu, Tamara? Tem muitos brinquedos na casa e ainda tem patos. Sim, Tícia, a gente vai poder se divertir muito, principalmente no lago. Viu? Nem sinal de internet pega aqui. E pra piorar, vai ter aqueles patos, galinha. Meu Deus, que saco! Meninas, vocês podem se divertir, mas podem se divertir com cuidado, né? Eu vou estar de olho em vocês, tá? Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa grande novidade. É isso mesmo, é a oficina de cinema no Sul. Fica comigo, esse grande projeto
da Conceito Filmes, ao qual nós, a GTV, somos apoiadores. E eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a oficina de cinema. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui a leitura. Caxias do Sul recebe projeto inovador que leva crianças ao universo do audiovisual. Durante 2 semanas, de 2 a 13 de junho, a cidade de Caxias do Sul será palco de uma iniciativa especial que promete transformar a vida de 100 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, moradores e estudantes de escolas públicas do município. Divididas em turmas matutinas e vespertinas, essas crianças terão a oportunidade de explorar o fascinante mundo do cinema e do audiovisual. O projeto, intitulado Oficina de Cinema no Sul, é uma produção da Conceito Filmes, com aprovação pela Lei Rouanet e apoio de diversas empresas locais que acreditam no potencial de transformação social por meio da cultura. A iniciativa surgiu com o objetivo de proporcionar às crianças em situação de vulnerabilidade uma experiência única de aprendizado sobre o mercado de trabalho ligado ao audiovisual. Ao longo das 2 semanas, profissionais renomados da área irão compartilhar seus conhecimentos, explicando cada fase de uma produção audiovisual, desde a elaboração de roteiros até a produção de 2 curtas-metragens. Entre os convidados especiais estão o ator Sidney Costa, conhecido pelo seu trabalho no SBT, o diretor Jorge Barreto e o famoso Stallone do Brasil, além de outros profissionais de diversas cidades brasileiras. Essa é uma oportunidade única para que jovens talentos do projeto Mão Amiga do Frei Jaime Bétega tenham contato com profissionais experientes, ampliando seus horizontes e despertando sonhos no universo do cinema. O projeto reforça compromisso de Caxias do Sul com a inclusão cultural e o desenvolvimento de novas gerações criativas. Para mais informações, entre em contato com a Conceito Filmes. Nós trouxe um pouquinho para vocês do que é esse grandioso projeto que conecta, porque o mercado da comunicação e do audiovisual cresceram gigantescamente com a evolução da tecnologia e das redes sociais. Então, é muito importante um curso que te dê a orientação de uma produção correta para que você possa crescer realmente já com orientação de uma produtora, de um projeto onde ensina o caminho para ampliar esse resultado. E nada melhor do que o reconhecimento da cultura. Nós somos um país que precisa também estar fomentando trabalhos culturais e audiovisuais. Então, a gente traz aqui dentro da GTV, porque a gente sabe que a Lei Rouanet muitas vezes está na boca de pessoas desvalorizando esse trabalho que é muito importante, que abre portas para o pequeno e médio desenvolvedor da área cultural. Então, é muito importante que os erros que existem, né, e que fazem parte de todas as áreas, não pode ser titulado e desvalorizado do projeto que é fantástico e que ajuda profissionais e projetos como esse, reconhecendo e ajudando crianças em vulnerabilidade. Então, um projeto como esse de audiovisual que desperta o sonho e a criatividade em crianças, como o projeto do cinema, das oficinas de cinema da Conceito Filmes, e também habilitando as crianças desse projeto grandioso, que é o projeto Mão Amiga do Frei Jaime Bétega. E a gente fica muito feliz porque aqui na programação da GTV, todos os domingos, às 8 da manhã, você assiste às missas, onde o Frei Jaime Bétega, que é essa pessoa, esse frei que é uma dádiva, ele é a bênção de Deus na terra. Ele traz a sua celebração das missas aos domingos, uma bênção aqui na programação da GTV. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre a oficina e agora nós vamos para o clima-tempo. Vamos ver o que nos espera o nosso clima, que por muitas vezes nos surpreende,
Vamos ver o que vem por aí. Então, vamos dar seguimento aqui ao clima-tempo. Temos Porto Alegre com 27 graus nesta terça-feira, 26 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 25 Bagé. Podemos observar que o clima, na maioria do estado do Rio Grande do Sul, segue com tempo quente, com sol, mas possibilidades de chuva vindo ali na fronteira com a Argentina, na região de Santo Ângelo, Santa Rosa. Então, nós temos aqui possibilidade de chuva, essa nuvem um pouco mais densa, né? Entrando aqui na fronteira, na região lá de Santa Rosa, Santo Ângelo, no nosso estado do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira. Em Santa Catarina, temos 27 graus em Florianópolis, 23 Chapecó, 21 Lages, tempo firme e seco em todo o estado de Santa Catarina. Estado do Paraná, temos 20 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel, tempo firme e seco também na maior região aqui do estado do Paraná. Vamos ver o que nos espera amanhã na quarta-feira. Quarta-feira, nós já observamos pelo mapa, né, uma mudança em toda a região aqui, né, que a gente está observando aqui, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Então, nós temos quarta-feira 27 graus em Porto Alegre, se mantendo a mesma temperatura elevada para essa época do ano, 23 graus em Santo Ângelo, 23 Uruguaiana, 21 Bagé, e podemos observar também a possibilidade de chuvas e raios com essas bolinhas amarelas, possibilidade de chuva densa também, de quantidade de chuva, vindo aqui desde a região da Argentina como do Uruguai, atingindo as nossas fronteiras do Rio Grande do Sul. Então, nós temos possibilidade de chuva atingindo a metade do nosso estado. Livre da chuva, nos parece aqui ainda que é o litoral do Rio Grande do Sul e a nossa capital e algumas regiões da Serra. Vamos então para Santa Catarina, 27 graus em Florianópolis, 22 em Chapecó, 20 em Lages na quarta. Também tempo firme e seco na maioria da região, possibilidade de aquela chuvinha leve, né, na passagem, com bastante nebulosidade em algumas regiões em Santa Catarina. Estado do Paraná, 23 graus em Curitiba, 25 Londrina, 24 Cascavel, seguindo tempo firme e seco na maior espaço da região do estado do Paraná. Na quinta, nós temos 27 graus em Porto Alegre, seguindo a mesma temperatura elevada para essa época do ano, 28 graus em Santo Ângelo, aumento lá na região, né? Nós vimos que na quarta estava em 23, aumenta na quinta-feira, 22 em Uruguaiana, 20 em Bagé, e a gente já observa essa massa vinda aqui pela região do Uruguai, divisa com o nosso estado do Rio Grande do Sul, com, sim, intensidade de chuva, volumes altos de chuva, pela intensidade da cor do azul aqui no mapa. Então, a gente vai atingir chuva ali na região de Santa Maria, Bagé, Rio Grande, nós temos aqui a possibilidade da chegada de bastante nuvem. E a gente pode observar no mapa do Rio Grande do Sul também bastante nebulosidade em todo o estado. Então, é possível que chegue, vamos observar aqui na movimentação da movimentação no mapa, vamos ver se essa chuva chega a atingir a nossa capital. Então, vamos observar o movimento, ó. A gente pode observar que essa tarde, mas ela não, essa massa de chuva, ela segue perpendicular e não atinge a nossa capital, ela vai em direção ao mar. Então, nós não temos previsão de chuva aqui para a capital nesta quinta-feira. Vamos ver, então, seguindo, vamos ver em Santa Catarina. Vamos ver aqui. Vamos voltar ao normal. Em Santa Catarina, teremos 28 graus em Florianópolis, 25 Chapecó, 22 em Lages, tempo firme e seco em toda a região de Santa Catarina. Lá teremos sol e também muito calor, né, para essa época em Santa Catarina. Dá para aproveitar a praia, hein? O litoral está fomentando uns bons dias de sol e calor. Estado do Paraná, segue 25 graus em Curitiba, 26 Londrina, 25 Cascavel, tempo firme e seco também em toda a região. Então, temos tempo firme na maioria das regiões sul do Brasil. Vamos dar uma olhadinha, apesar que quinta, vamos ver o que vem sexta. Olha, já sexta, tudo pode mudar, gente.
Mas sexta, nós já temos aqui a previsão de possibilidade de intensidade de muita chuva. Aí já nos assusta, porque a gente já pode se prevenir que vem alerta, porque essa massa, a gente pode ver essa massa perpendicular, ela unindo, vindo aqui da região da Argentina e atravessando toda a região sul do Rio Grande do Sul, mas com uma intensidade, uma massa gigantesca de chuva, né? E possibilidades de raios e granizo. Então, vamos ver como que ela vai se movimentar. Então, nós teremos na sexta-feira, sim, abundância de chuva. Temos que estar em alerta com possibilidade de muita chuva em todo o mapa do Rio Grande do Sul. Sabe aquela chuva com muita intensidade, com muito volume, vai atingir o nosso estado na sexta-feira. Bom, então conseguimos trazer um pouquinho da situação do clima-tempo, então já vamos se prevenir, se organizar, porque tem previsão, sim, de possibilidade de chuva, a gente já começa a se preocupar, porque sexta-feira, conforme o mapa, nós teremos uma massa muito densa, né, chegando e atingindo todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, na quinta-feira, a gente consegue ver melhor se não teve alguma mudança nessa frente, né? E se a gente, né, não vai ter essa atenção desse volume de chuva. Mas a prevenção é que a gente já se programe, porque sexta-feira, se você tem algum compromisso, evite, tente se organizar, porque vai ser chuva em abundância em todo o estado, aquela chuva tensa, aquela chuva torrencial. Então, isso é importante para que a gente já esteja se prevenindo. Então, deixamos aqui um beijo grande, um bom final, uma boa semana, né? Uma boa terça-feira, boa quarta-feira. Quinta-feira nos encontramos aqui com vocês e sigam aqui acompanhando a nossa programação, seguindo aqui com mais Jornal AG News para você, querido telespectador. Beijo grande e siga aqui na programação e nos encontramos na quinta-feira. Beijo, fui!